Olá, o meu nome é Pedro Fernandes e este é o podcast, videocast do IPVC Consigo. Ao longo de vários episódios eu irei falar de alguns temas nos quais tenho trabalhado ao longo dos anos e que eu espero que sejam do vosso interesse. Para este primeiro episódio eu queria começar por falar sobre saúde mental e doença mental. Quando nós falamos em saúde mental, a saúde mental não se mede pela presença ou pela ausência de conflitos, de frustrações, de insatisfações ou de angústias. A saúde mental mede-se pela dose em que todas estas coisas estão presentes no psiquismo do indivíduo e se o próprio vai conseguindo gerir isto de uma maneira tão harmoniosa quanto possível, ou se, pelo contrário, isto vai provocando um ruído e uma desorganização no funcionamento daquela pessoa. E, portanto, dito isto, a diferença entre as pessoas que estão de boa saúde mental e aquelas pessoas que estão doentes não é uma diferença qualitativa. Qualitativamente somos todos iguais, diria eu. É uma diferença, sobretudo, quantitativa. Se quiserem uma definição muito simplista do que é estar com uma boa saúde mental, é aquela pessoa que está bem consigo e com os outros, porque não basta estar bem consigo, é preciso também estar bem com os outros. Os psicopatas, por exemplo, estão seguramente bem consigo, mas não estão bem com os outros. É preciso que esta pessoa não sofra muito nem faça sofrer aqueles que estão à sua volta e que tenha um funcionamento mais ou menos adequado às normas sociais. E, portanto, eu diria que todos nós possuímos fatores de risco e fatores de proteção. Fatores estes que depois vão estando num diálogo permanente com as exigências da vida e com o acaso que a vida nos traz. Ou seja, a fronteira entre estarmos bem de saúde mental ou termos uma qualquer doença mental, a fronteira é muito ténue. E, portanto, eu arriscar-me a dizer que, no fundo, todos somos potenciais doentes mentais. Ora, se somos todos potenciais doentes mentais, então levanta-se a questão: porquê tanto silêncio à volta da doença mental? O que é que gera esta opacidade? Eu diria que o principal obstáculo que a doença mental enfrenta é o estigma que lhe está associado e os preconceitos que lhe estão associados. Ainda há quem associe muito a doença mental a manicômios que já não existem ou ao maluquinho da aldeia que vai pela rua a falar com os candeeiros. Ora, a doença mental não é isto. A doença mental, além do mais, está nas nossas casas, está nos nossos locais de trabalho, está nas faculdades, está no nosso grupo de amigos. E é importante que se fale disto tão abertamente quanto possível. Felizmente, começam a aparecer figuras públicas com importância a falar de fases difíceis das suas vidas, em que passaram por uma determinada doença mental e de como a enfrentaram. No desporto temos a Naomi Osaka, temos a Simone Biles, o Michael Phelps, o Bruce Springsteen na música, e isto vai ajudando a desconstruir algum preconceito que existe à volta do tema. Porque de facto não faz sentido, reparem, dizem os últimos estudos que eu conheço que 23% dos portugueses tiveram ou irão ter uma qualquer perturbação psiquiátrica, nomeadamente perturbações do humor ou perturbações da ansiedade. Ou seja, 1 em cada 4 portugueses já teve, tem ou vai ter uma doença mental. E cuidado que, quando falamos em doença mental, a doença mental não está apenas nos quadros de depressão, nos quadros de ansiedade ou nos quadros psicóticos. A doença mental está muito também escondida num conjunto de outras situações, como o alcoolismo, a violência doméstica, as somatizações várias que levam as pessoas a andarem de especialista em especialista. Agora é porque estou com um problema de estômago, depois é do intestino, depois é de pele, depois é da cabeça. Ou a doença mental está também nos, tristemente, cada vez mais vulgares comportamentos autolesivos nos jovens, isto é, as automutilações, que no fundo não são mais do que tentativas de transformar uma dor psíquica intolerável numa dor física mais tolerável. Juntamente com o estigma que existe, um estigma social,
eu diria que há um outro obstáculo que é o autoestigma, e que é a censura que o próprio faz relativamente à sua condição, que é vivida muitas vezes com grande culpabilidade, como se uma pessoa estivesse deprimida porque quer, o que não é verdade, e com pensamentos do género de não é suposto eu estar como estou, se estou neste estado, a culpa é minha, isto se calhar significa que eu sou fraco, e todo este tipo de pensamentos o que vão fazer é isolar a pessoa, levá-la a esconder a dor e o sofrimento que transporta, e com isto vai agravar o quadro que traz. E portanto, a minha sugestão de hoje no que toca a este tema é precisamente este: é que quem sofre e faz sofrer os outros, porque estas pessoas fazem sofrer as pessoas que gostam de si e que gravitam à sua volta, quem sofre não se pode dar ao luxo de não pedir ajuda, tem de o fazer. Acabar com o estigma e com o preconceito que gera esta vergonha e esta culpa e que leva as pessoas a viverem, a terem que esconder a sua dor, isso é uma responsabilidade de todos nós. Fiquem bem e até ao próximo episódio.